fisiologia vegetal. Entendido? Pronto. A gente vai partir para fisiologia vegetal. Só que tem um detalhe. Você está vendo aí que a gente abriu com uma folha em branco, considerações iniciais, fisiologia vegetal. Sim, pronto, é isso aí. Nós precisamos disso aqui. Olha só, deixa eu te orientar logo de cara, tá certo? Veja só. Fisiologia vegetal é um dos assuntos muito importantes dentro da botânica. É assunto que é bastante explorado em prova. Tem muita questão aí, inclusive no Enem, entendendo sobre fisiologia vegetal. Agora, fisiologia vegetal, para você entender, certo? Você precisa relembrar coisas que a gente já viu. A gente viu em citologia. Você deve lembrar, ok, que em citologia, tá, nós estudamos os mecanismos de transporte via membrana plasmática, certo? É no começo da citologia, quando a gente entra no estudo de membrana, a gente fala sobre estrutura de membrana, aquela coisa toda, aquela parte de especialização de membrana, e aí, logo em seguida, a gente fala sobre os mecanismos de transporte de membrana. Não se entende fisiologia vegetal sem dominar os mecanismos de transporte via membrana. Entendido? Então a gente vai começar exatamente por aí. Quais são os mecanismos de transporte via membrana que são importantes? Primeiro deles é a difusão. Então vamos relembrar a difusão. Difusão é movimentação do soluto. Quem é que se movimenta na difusão? Soluto. É sódio, é cloro, é potássio, é não sei o quê. Então, tudo que é soluto, aminoácido, ácido graxo, tudo que é soluto, quando se movimenta pelas membranas celulares, o nome do processo chama-se difusão. Qual é a regra na difusão? Na difusão, como é que o soluto se movimenta? Ok? O soluto se movimenta do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Entendido? Eu vou até substituir aqui mais concentrado para o meio menos concentrado. Pronto. O soluto sempre vai se movimentar dessa forma. Via de regra, vai acontecer assim. Então, Billy Paul, se tem muito sódio fora da célula, qual é a tendência do sódio? Entrar. Se tem muito sódio dentro da célula, qual a tendência do sódio? Sair. Entendido? Certinho? Muito bem. Óbvio, importante. Para que haja a movimentação, temos que ter um gradiente de concentração. O que gera a movimentação do soluto? Tá? Um gradiente de concentração. Produziu-se o gradiente de concentração, pronto, eu tenho a movimentação do soluto. Então, o que é que acontece aqui? Hipertônico, alta concentração. Ok? Hipotônico, baixa concentração. Ok? Isotônico. Concentrações iguais. Pronto. Baixa concentração. Certinho? Muito bem. Então, eu tenho que ter um gradiente de concentração. Dois meios estão separados por uma membrana. Um meio está mais concentrado que outro. O soluto vai se movimentar de onde para onde? Ele vai se movimentar do meio hipertônico, do meio de maior concentração, para o meio hipotônico, o meio de menor concentração. Qual o objetivo disso? Atingir a isotonia. O que é que eu quero dizer com isso? Os sistemas
biológicos tendem a buscar sempre a isotonia. Entendido? Pronto. Sistemas biológicos tendem a buscar a isotonia. Sempre que tecidos e células estiverem sendo submetidos a um gradiente de concentração, eu terei obrigatoriamente a transferência de soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Ficou claro isso? Pronto. Como se chama isso? Difusão. É uma tendência natural da natureza. É uma propriedade inerente da natureza. Sempre que dois meios de diferentes concentrações forem colocados em contato, ocorre a transferência de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico com a finalidade de atingir a isotonia. Os sistemas biológicos funcionam assim. Certo? Entendido? E aí, o que é que você tem aí? Tipos. Tipos de difusão simples. O que é a difusão simples? É a simples transferência de soluto do meio hiper para o meio hipo. Pronto. É isso aí que é a difusão simples. Facilitada. O que é a difusão facilitada? Participação das permeases. Permeases são proteínas transmembranas que existem na membrana plasmática e que facilita a transferência de certas substâncias, entendido? Via membrana, através da membrana plasmática. Glicose, por exemplo, é um dos compostos, é um dos solutos que a difusão ela é facilitada, onde tem a participação das permeases, que tornam a membrana plasmática ainda mais permeável à glicose. Entendido? E o outro transporte é o transporte ativo. Transporte ativo envolve gasto de ATP e envolve as proteínas chamadas de ATPases. Bom, são proteínas transmembranas especializadas em transporte ativo. Elas gastam ATP. Por quê? Porque a mudança da conformação espacial dessas proteínas depende de ATP para que ela altere suas conformações espaciais e aí possa, consequentemente, fazer o transporte. Detalhe importante, tá? Que no transporte ativo, tá? O soluto se movimenta do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Entendido? Ou seja, contra o gradiente de concentração. Ou seja, contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. Então é isso aí. O soluto vai se movimentar dessa maneira aí no transporte ativo. Certo? Beleza? Com participação das ATPases. Então, essas informações aqui são as informações importantes que, para entender fisiologia vegetal, tu tem que recordar isso aí. Não recordou bem isso aí, tem que dar uma estudada sobre isso aqui. Mas eu acredito que esse resumozinho aqui fica legal aí para você relembrar e trazer a sua memória e fazer o resgate aí na sua memória desse tópicozinho específico. Pronto, então tudo isso aqui está relacionado à difusão, entendido? Então a gente vai usar muito isso no estudo de fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal, Bilipo, a gente estuda o quê? A gente estuda condução e transpiração, tá? E fotossíntese. Fotossíntese nós já vimos quando a gente estudou metabolismos energéticos. Lá em citologia, a gente viu fotossíntese, respiração celular, fermentação, quimiossíntese, a gente viu tudo isso aí. Então, não vou mais abordar fotossíntese aqui, porque nós já vimos lá
e metabolismo energético. A gente vai abordar o processo de condução e vai trabalhar o processo de transpiração. A gente vai entender como funcionam esses dois mecanismos aí. Mas condução, transpiração, tudo isso são mecanismos que envolvem difusão e envolvem uma outra coisa também. Qual é a outra coisa, Bilipô? É a osmose. Tá? Osmose é o quê? É a transferência de solvente. No nosso caso, o solvente é a água. Então, ou melhor, para ficar igualzinho, né? Para ficar igualzinho, movimentação. Movimentação do solvente, no caso água, pela MP. Membrana plasmática. Pronto, isso aí. Certo? Beleza? Movimentação do solvente pela membrana plasmática. Difusão, movimentação do soluto pela membrana plasmática. Agora, na osmose, entendido? A água se movimenta como? Né? Como? No ambiente menos concentrado em soluto para o ambiente mais concentrado em soluto. A água, ela vai se movimentar dessa forma. Ela vai sair do ambiente de menor concentração em soluto para o ambiente de maior concentração em soluto. É assim que a água se comporta no processo de osmose. Muito bem. E aí vem a pergunta, por quê? Por que, Bilipô, a água se comporta dessa maneira? Vou lhe explicar por quê. O objetivo da água na natureza é diluir. Pronto. Nunca esqueça disso. O objetivo da água na natureza é diluir. Então, se o objetivo dela é diluir, então se a água se vê numa situação de gradiente de concentração, tá? Onde eu tenho uma membrana semipermeável, uma membrana plasmática, de um lado da membrana o meio está hipertônico, do outro lado da membrana o meio está hipotônico. O que é que a água faz? Ela obrigatoriamente, sempre, sai do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Sai do meio de menor concentração em soluto e vai para o meio de maior concentração em soluto. Entendido? Sempre na osmose será assim. Simples, simples, simples. Entendido? Muito bem. Observação importante sobre a osmose. Qual é a observação importante? Essa observação importante está relacionada com célula vegetal. Quando a gente estuda osmose, tudo isso nós falamos na aula sobre mecanismo de transporte. Eu estou revisando porque não dá, bicho, não dá para entender fisiologia vegetal sem relembrar esses conceitos aqui. Porque a gente comenta muito isso dentro da fisiologia vegetal. Tá certo? Beleza? Então, tudo que é importante você saber para estudar fisiologia vegetal, eu estou fazendo esse resumozinho aqui exatamente para você ver isso. Então, observação importante sobre a célula vegetal. Ok? Certo? Que é o seguinte. Ó, a osmose em células vegetais depende de... Pronto. Vamos botar assim, depende de... De que depende, Bilipô, a osmose em célula vegetal? Depende de forças. Quais são as forças? SC. SC, força de sucção da célula toda. Chama-se poder osmótico. Força de sucção da célula toda chama-se poder osmótico. É o poder da célula vegetal de sugar água do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Entendido? Certinho ou não?
Então, a célula vegetal, ela tem que produzir poder osmótico para que a água, então, possa sair do ambiente hipotônico e entrar na célula. Entendido? Certo ou não? Muito bem. Billy Paul, qual é a outra força? Chama-se SI. SI é a força de sucção do vacúolo. Ó, força de sucção do vacúolo. Ok? Ela é diretamente proporcional à sua concentração. Entendido? É diretamente proporcional à sua concentração. O que isso quer dizer, Billy Paul? Quanto mais concentrado o vacúolo, ok? Maior a força SI, a força de sucção deste vacúolo. O contrário também é verdadeiro, né? Vacúolo. Pronto. Tá certo? Quanto mais concentrado o vacúolo, maior a força de sucção, diretamente proporcional. Aumentou a concentração, aumenta o poder osmótico desse vacúolo aí, que é a força chamada de SI. Entendido isso? Muito bem. Então, preste atenção. O que é que faz uma célula vegetal absorver água do meio? O que é que faz ela absorver? Tonicidade vacuolar. Jogar a tonicidade do vacúolo lá para cima. Quanto mais hipertônico, melhor. Billy Paul, não entendi. Tu vai entender agora. Entendido? Seiva bruta vegetal, ela é constituída de quê? De sais, minerais e água. Tá? Isso aí, até Dimitri Jones sabe disso. Que a seiva bruta de plantas, ela é constituída de sais minerais e água. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. A seiva bruta, tá? Ela entra num vaso chamado de xilema, que é o vaso que faz a condição de seiva bruta. Tá certo? Lá, nesse vaso, eu tenho sais minerais e água, que são os componentes que constituem a seiva bruta vegetal. Entendido? Agora, me diz uma coisa. Quando a raiz do vegetal está absorvendo esses compostos para formar a seiva bruta, que será conduzida pelo vaso xilemático, que será conduzida pelo tecido xilemático, pelo xilema, entendido? Quando a raiz está absorvendo lá, olha só que pergunta interessante. Quem entra na raiz primeiro? Olha a pergunta aí. Quem é que entra na raiz? Raiz não tem mais acento, né? Raiz agora é sem acento. Quem entra na raiz primeiro? Sais ou água? Sais ou água entra primeiro? Pronto. Eu vou aqui para o chat. Eu estou aqui no chat. Responde aí para mim. Quem entra primeiro? A seiva bruta é composta de água e sais minerais. Quando a raiz faz a absorção dessa água e sais minerais para a formação da seiva bruta que vai para o xilema, entendido? Quem entra primeiro na raiz? É a água ou são os sais? Ou entra tudo igual? E aí? Responde para mim aí, responde para mim aí. Vocês aí que são os alunos ciscadores, né? Aqueles alunos que mandam pergunta para mim de 00:30, entendido? Para tirar dúvida. Acredito que sejam os sais. Elisa Gugel, exatamente. O sal entra primeiro. Sempre. Sem isso, para possibilitar a osmose. Aí tá certo. Esse povo do cursinho medicina, pegar de farmácia. Exatamente isso aí. O que acontece? Sais entram primeiro. Billy Paul, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, é que as plantas, elas nunca se preocupam com a água. Planta não se preocupa com água. Planta não tem foco em absorção de água. Ela não tem, ela não se preocupa com isso.
O que é que planta se preocupa? A planta, olha só, a planta se preocupa em hipertonizar, entendeu? Olha lá, olha lá. Hipertonizar, né? Oh, peraí. A planta se preocupa em hipertonizar, entendeu? Sua região medular. Pronto. É essa a preocupação da planta. Hipertonizar a sua região medular. Agora vem outra pergunta para você. Como é que ela faz para hipertonizar a região medular da raiz? Como é que ela faz para hipertonizar? Quanto mais hipertônico essa região medular da raiz, melhor. Como é que ela faz, então, para hipertonizar? Ela vai fazer transporte ativo de sais minerais. Então, a primeira coisa que a planta faz, está precisando de água. Então, o que é que acontece? A raiz, então, vai fazer o quê? Transporte ativo de sais minerais contra o gradiente de concentração, com gasto de energia, através de proteínas ATPases, que são as proteínas utilizadas para fazer isso. As proteínas transmembranas utilizadas para fazer isso. Entendido? Então, ela vai fazer isso aqui. Por quê? Por quê? Por que, Billy Paul? A gente já disse. Água quer diluir. Água quer diluir. Então, se ela hipertonizar a região medular de suas raízes, ela produz o quê? O que é que ela produz com isso? Força de sucção. Força de sucção. Força de sucção o quê? Poder osmótico. Enche os vacúolos das células de sais minerais. Os vacúolos da célula vão para alta concentração. Isso gera força SI. Então, a célula vai ter pressão osmótica, fazendo com que a água, de onde ela estiver, ela corra ao encontro desses pelos absorventes, entendeu? Ao encontro que penetra por eles, pela via apoplástica ou pela via simplástica, não interessa, penetra por eles e aí eu vou ter a absorção de água pelas plantas. Beleza? Certinho? Por osmose. Pronto, então o processo ele vai funcionar assim. Depende de quê, Billy Paul? Isso depende das forças de sucção. Poder osmótico celular. Então, se a célula vegetal quer obter água, o que é que ela faz? Ela se hipertoniza por transporte ativo. Para quê? Para elevar o seu poder osmótico. O que é o poder osmótico, Billy Paul? Força de sucção. A força de sucção gera pressão osmótica. E aí a célula suga a água do meio. E a água vem embora por osmose, porque a água sempre vai trafegar do meio de menor concentração insolúvel para o meio de maior concentração insolúvel. Entendeu? Essas são as observações importantes, entendido, sobre o processo de difusão, osmose, que a gente precisa saber. O que mais a gente precisa saber? Só isso, Filippo? Não. Acabou não. Ainda tem mais coisas. Propriedades químicas da água. Eu preciso lembrar duas propriedades químicas da molécula de água extremamente importantes, que é a coesão e a atração. Coesão é o quê? A atração, meu Deus do céu, a atração das moléculas de água entre si. Pronto. Chama-se coesão. Entendido? E a outra propriedade é a adesão. O que é a adesão, Bilipô? A atração das moléculas de água. Eu acho que esse as é craseado, as superfícies sólidas ou de contato. Então, olha só.
As moléculas de água, tá? Elas têm a capacidade de se atrair e se ligar umas às outras, formando complexos moleculares de água grande, chamado de clústeres de água, tá certo? Muito bem. Como se chama essa propriedade das moléculas de água se ligarem entre si? Chama-se coesão. Como se chama a característica das moléculas de água de se ligar à superfície de contato, superfícies sólidas que ela esteja em contato? Chama-se adesão. Então, muito importante na fisiologia vegetal, a coesão e a adesão. Billy Paul, que ligações são essas? Que ligações são essas? Que ligações são essas? Ligações intermoleculares, ok? Também denominadas, aliás, né? Intermoleculares porque são entre moléculas, denominadas de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Pronto. Entendido? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Pronto. Beleza? Show de bola? Muito bem. Entendeu isso aqui, meu querido, minha querida? Pronto, ficou simples agora para você entender fisiologia vegetal. Não sacou disso aqui? Vá lá, revise esse conteúdo aí, entendeu? Porque é importantíssimo. Não se entende fisiologia vegetal sem ter em mente esses negocinhos aqui. O que mais, Billy Paul, tenho que saber? Terminou? Não. Terminou, não. As outras coisas que você tem que saber é o seguinte, tá certo? Célula plasmolizada. Célula plasmolizada perdeu água para o meio. Pronto. Entendeu? Então, isso é um termo muito utilizado, principalmente em transpiração vegetal. Tá? A questão da plasmolização das células. Quando é que uma célula plasmoliza? Uma célula plasmoliza quando ela perde água para o meio ambiente. Filipão, o que é que faz uma célula perder água para o meio ambiente? O que faz é o meio ambiente estar hipertônico e a célula está hipotônica. Célula está hipotônica, o meio está hipertônico, ela vai perder água para o meio. Por quê? Porque o objetivo da água é diluir. O objetivo da água é diluir. Então, ela se movimenta do meio hipotônico para o meio hipertônico. Não interessa onde esse meio hipotônico está. Aí, amigo, quando a gente usa o termo, depois disponibilize isso, por favor. Tá certo, tudo bem. Beleza, eu disponibilizo, eu mando isso aqui para você baixar no Google Classroom. Agora, eu digo o seguinte, escrever é melhor ainda do que pegar o negócio pronto aqui, o resumo pronto. Você escrever ainda é melhor. Entendido? Porque escrever é importante, tá? Mas isso aí é outra discussão. Essa questão de escrever é outra discussão. Mas vamos lá. Plasmolizada perdeu água para o meio. Entendido? Aí, o estômago, que é a estrutura responsável pela transpiração gasosa nas plantas, transpiração estomática, tá? A estrutura, o estômago, tem um orifíciozinho chamado de ostíolo. Esse ostíolo, ele fecha e ele abre. Quando é que o ostíolo abre, Billy Paul Jones? É quando as células guarda do estômago plasmolizam ou quando desplasmolizam? Pronto. Aí o cara bota isso numa prova perguntando para você aí não sei o quê. Eita, o que é plasmolizar, o que é desplasmolizar? Pronto, perdeu a questão. Tá certo? Então tá aí. Quando é que a célula plasmoliza? Perde água para o meio. Célula desplasmolizada, desplasmol. O que aconteceu com ela? Ok, ela ganhou água. Pronto. Desplasmolizou, ganhou água. Então, o que aconteceu? A célula estava hipertônica e o meio estava hipotônico. Então, a célula estava murcha, ganhou água, desplasmolizou. Entendido? E plasmóptise. Plasmóptise é a ruptura da célula
por problemas osmóticos. A célula rompeu, sofreu ruptura. O que é que aconteceu? Plasmólise. Aí vem o seguinte, muito comum em células animais, raro em células vegetais. Porque a célula vegetal tem PC. O que é PC? Parede celular, bicelulose, que é um polissacarídeo rígido. As membranas plasmáticas das células são flexíveis, mas as paredes celulares são rígidas. E a parede celular vegetal ali, entendido? Qual o objetivo dela? O objetivo dela é exatamente manter a estabilidade celular, de modo que a célula vegetal não vá se romper por problema osmótico. Por quê? Porque absorveu água demais. Entendido? Então, existe, tá? Então, veja bem, olha só. A parede celular, é bom lembrar, parede celular, tá? Exerce a força M. Lembra lá? Força de sucção. SC, força de sucção da célula toda. SI, força de sucção do resistência da membrana. M, resistência da membrana. Ok? Vejamos. Vejamos agora. Olha só. Presta atenção. Célula murcha. Célula murcha está sem água. Célula murcha sem água, ela está hipertônica. Entendido? Uma célula murcha vegetal, ela está hipertônica. Uma célula hipertônica, ok? SC é igual a SI. Tá certo? Poder osmótico alto. Entendido ou não? M, que é a resistência da membrana, tá? Ok? Baixa. Ou seja, igual a 0. Numa célula murcha, o poder osmótico dessa célula é elevado porque ela está hipertônica. E a gente viu que a tonicidade do vacúolo da célula vegetal é diretamente proporcional à força de sucção. Quanto mais concentrado tiver o vacúolo, maior será a sua força de sucção. Então, o poder osmótico está lá em cima. Quanto vale M? A resistência da parede celular? 0, porque a célula está murcha. Né? A célula está murcha. Vamos dar outro exemplo para você entender. Uma bola de futebol. Vá mandando as perguntas aí que daqui a pouco eu chego lá. Uma bola de futebol murcha, sem ar dentro. Você pega no couro da bola, o couro da bola amassa, você amassa ele facilmente nas suas mãos. Né? Por quê? O couro de revestimento da bola, qual é a força que ele exerce sobre a bola? 0, porque a bola está murcha, está sem ar. À medida que você começa a encher a bola de ar, que ela vai aumentando de volume, a membrana de revestimento da bola vai esticando. Então, ela sai de 0 e vai até 100. Entendido? Completamente esticada. E ela exerce força contrária no conjunto. Não é isso que diz Newton? Newton não diz isso aí? A cada ação, cabe uma reação em sentido contrário, de mesma intensidade em sentido contrário, não é isso que diz Newton? Não sei se Newton ainda está certo. Quando a gente pergunta para Roberto Silvestre, Roberto diz que muita coisa já não é mais. Quando eu converso com ele, diz, Roberto, isso assim, assim, assim. Não, Billy, não é mais assim, não. Agora é assim. Eu digo, caramba, bicho, como a física mudou. A biologia não mudou tanto, não, mas a física mudou muito. Entendido? Certinho ou não? Beleza? Certo? Tá aí. E aí, presta atenção. SI, deixa eu ir para o vídeo aqui, para eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tá? Como é que eu boto esse negócio em tela grande? Eu sei. Deixa assim. Pronto, tá aqui. Ó. Eu estou aparecendo aqui. Ó, olha só. SI 100, M 0. Ok? SI 100, SI 100, M 0. A célula está o quê? Murcha. O que é que acontece? Poder osmótico alto.
que é que está acontecendo? A água está saindo de onde ela estiver e está vindo ao encontro dessa célula vegetal. Está vindo ao encontro dessa célula vegetal. Show de bola? Então está aqui, ó. E aí o que é que acontece? Ó, à medida que a água vai entrando dentro da célula, ela vai diluindo o soluto. Diluindo o soluto, diminui a concentração. O que acontece com a força de sucção? 100, ela começa a cair. Força de sucção 100, 99, 98, 97, 96, 95. A célula está aumentando de volume, que ela está absorvendo água. Concorda ou não? O que é que acontece com a força M, que estava 0, a força M, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí vamos supor, em termos aqui, só para a gente entender. Quando a força SI chegar a 50, M chegou a 50. Quando as duas forças contrárias tornam-se iguais, o que é que Newton diz disso? Quanto é a resultante desse negócio? 0. Cessa a entrada de água dentro da célula. Isso evita que a célula vegetal sofra plasmóptise. Aí você diz, o que é que você diz agora? Célula túrgida. O que é a célula túrgida, Billy Paul? É a célula cheia d'água. Cheia d'água. SI é igual a M. E quanto é SC, que é o poder osmótico celular? 0. Cessa a entrada de água dentro da célula. Entendido? Pronto, amigo. Tudo isso aí, tu tem que sacar direitinho para entender o processo de fisiologia vegetal. Pronto. A partir desse resumozinho aqui, eu vou salvar esse negócio, né, que você quer para você, eu vou mandar para a escola disponibiliza lá no Google Classroom. Após a aula, eu mando para vocês esse material aqui, tá? Para você ficar com um resumozinho bem legal. Mas isso aqui, cara, você não pode esquecer jamais quando se trata de estudo de fisiologia vegetal. Pronto, para você entender processo de condução, processo de transpiração, a gente vai precisar relembrar desses conceitos aqui, difusão, osmose, o estado celular, de plasmólise, essa coisa toda aí, como é que funciona o processo, transporte ativo, pronto. Agora sim, agora a gente pode fechar isso aqui. Sim, deixa eu ver quais são as perguntas que tá rolando por aqui. Deixa eu ver aqui. Dê certo. Calma, professor. Volta essa parte aí, me perdi. Se perdeu aonde, linda? Até eu me perdi aonde você se perdeu. Manda de novo aí que eu repito novamente, certo? Giovana, professor, quando a célula está túrgida, ela ficou isotônica? Ela atingiu a isotonia. Sendo que, olha só, presta atenção. Foi excelente. Ah, falei já, linda. Pronto, então tá beleza. Ó, excelente a pergunta que você fez. Por quê? Por quê? Porque nas plantas, ok, o sistema está sempre buscando a isotonia. Entendido ou não? Isotonia esta nunca atingida. Nunca atingida. Pronto. Isotonia esta nunca atingida. Pronto. Nunca se atinge. É igual à busca da isotonia no processo de ventilação pulmonar, hematose. Entendido? Você está o tempo todo puxando o oxigênio da atmosfera, devolvendo o que? O CO2. Por que esse processo acontece? A busca da isotonia. Isotonia que nunca ocorre. Entendido? Você abre oxigênio. Oxigênio vai para o sangue carbonado, troca com o carbono vem para o alvéolo. Daqui a pouco está a diferença de concentração de novo. Inspira de novo, expira de novo. Aí gera a diferença de concentração de novo. Inspira de novo e expira de novo para ir no equilíbrio. Então, esse mesmo processo acontece também nas plantas. Essa isotonia nunca é atingida. Por quê? A raiz hipertoniza. Pronto, a água entra para tornar isotônico. Essa água com esses sais vai para o vaso xilema, entendido? Pronto, aí já quebrou o processo de equilíbrio na raiz de novo. A raiz vai hipertonizar de novo para puxar água por osmose.
Entendeu? Aí atingiu, manda lá para a seiva elaborada para o vaso xilema, recomeça o processo novamente. Folha, mesma coisa. A folha está perdendo água por fotossíntese, a folha está perdendo água por transpiração, para o meio ambiente. O que é que acontece com a força de sucção dela? Sobe, porque entrou em diferença de concentração. A água entra dentro da célula, estabilizou, mas a célula vai consumir a água por fotossíntese, vai eliminar a água por transpiração, voltou a hipertonia de novo, tome mais água entrando no sistema para equilibrar. Então, a isotonia ela nunca é atingida, entendeu? O sistema fica buscando a isotonia o tempo todo, mas cessa a entrada de água a partir do momento que equilibra as concentrações aqui, ó, ou melhor, que as forças tornam-se iguais SI e M, cessa a entrada de água. Mas aí a célula consumiu essa água, ou consumiu os sais, gera diferença de concentração de novo. O que é que acontece? SI sobe e M baixa. Aí volta a sugar água novamente, torna-se igual, parou, desequilibrou, SI sobe e M baixa. E fica nesse movimento constante aqui o tempo todo, buscando a isotonia, mas a célula está consumindo os compostos, a isotonia nunca é alcançada e fica buscando, e assim vai indefinidamente. Por isso que a vida ela é possível na natureza. Entendido, galera? Pronto. Com isso, a gente conclui essa ideia aqui sobre, tá? A gente conclui essa ideia aqui sobre os aspectos iniciais para a gente entender a fisiologia vegetal. Pronto, agora a gente pode ir. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Deixa eu salvar aqui, né? Deixa eu salvar aqui. Se eu não salvar esse resumo, eu vou apanhar depois de vocês, né? Porque vocês vão querer o resumozinho. Pronto, muito bem. Tá aí, certo? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Pronto. Deixa eu pegar agora. Deixa eu abrir lá. Só um minuto. Pronto. Deixa eu abrir aqui o material que eu vou utilizar agora. Deixa eu ver, cadê ele? Está aqui, materiais 15/9, cursinho. Está aqui, cursinho. Vamos lá, pronto, é aqui. Primeira coisa que eu vou precisar é isso aqui. Pronto, aqui está o que nós vamos utilizar a princípio. Certinho? Pronto. Deixa eu ver aqui. Isto. Vamos lá, compartilhar. Compartilhar. Pronto, está compartilhado. Mais perguntas aí no bate-papo? Não perguntas. Certo, beleza. Muito bem. Então vamos lá, galera. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai analisar. A fisiologia vegetal envolve condução e transpiração. A primeira coisa que a gente vai analisar são os tecidos de condução. Os tecidos de condução está aqui. Ó. Tecido de condução, você tem o quê? Respondem pela condução de seiva. Tá? Esses tecidos de condução. Quem são eles? Né? Xilema e o floema. Esses são os tecidos de condução. Peraí, galera. Tem um negócio errado aqui. Deixa eu ver aqui. Pô, cara, eu peguei a apresentação. Não, tá certo. Só um minuto, deixa eu ver. Eu pensei que eu tinha errado aqui o negócio. É isso mesmo, tá certo. Perdão. Pensei que estava errado, mas está certo. É isso mesmo. Deixa eu tentar de novo. Aí, vamos lá, meu caro colega. Pronto, então tá aqui. Certo? Tecido de condução. Respondem pela condução de seiva. Então, você tem aí o xilema, que é o tecido xilemático, e você tem aqui o floema, que é o tecido floemático. Tá certo? Muito bem. Ó, esse desenho esquemático aqui é um desenho de uma raiz em corte, para a gente ver ela pelo lado de dentro. Então, pelo lado de dentro, o que é que você tem? Olha só, planta tem dois tipos de crescimento. Tá? É o crescimento longitudinal e o crescimento em espessura. Planta cresce em comprimento, crescimento primário. Planta cresce em espessura, crescimento secundário. Aqui o que a gente está analisando é exatamente o que? A parte do crescimento secundário das porções da planta. Então, veja só. Essa parte que você está vendo aqui, cinza, isso aqui é uma casca grossa, que envolve toda a estrutura aqui. Ó, tá? Essa casca grossa aqui corresponde ao córtex.
Entendeu? Esse córtex aqui, ele é formado por tecido suberoso, que é um tecido extremamente rígido. Aí, ó, após esse córtex, você vai encontrar uma faixa verde. Ok? Aqui, ó. E depois você vai encontrar uma faixa amarela. A faixa amarela é a faixa medular. Tá certo? Essa faixa verde aqui é a faixa que fica entre o córtex e a medula. E muito bem. Aí veja só. Aqui, ó. Tá vendo aí a setinha? Aqui você tem um câmbio vascular. O câmbio vascular, ele é um tecido formado por células indiferenciadas e essas células se diferenciam, formando as células que compõem o xilema, que são células mortas, ricas em lignina, tá? E as células que compõem o floema, que são células vivas e sem lignina. Então, veja só, esse câmbio aqui é um tecido, na verdade, derivado do procâmbio, que é o tecido que faz o crescimento em comprimento, esse daqui faz o crescimento em espessura. Mas esqueça o resto e vamos para cá, eu tenho aqui o câmbio. O câmbio está aqui, ó. Colocaram ele em verde. Eu, se tivesse feito esse desenho, tinha botado em outra cor. Mas colocaram ele em verde aqui, ó. Tá certo? Muito bem. É aqui onde está a seta do mouse. Ok? Esse câmbio origina o floema para o lado de fora. Bom, onde é que está o floema? Está aqui, ó. É essa faixa verde aqui, mais externa. Essa faixa verde mais externa representa o floema. Então, de onde vem o tecido floema? Ele origina-se do câmbio, ok? Para a parte de fora. Esse mesmo câmbio origina o xilema para o lado de dentro. Por isso que o sistema de vasocondutor de seiva bruta, ele é central, ele é mais medular, tá certo? E o sistema de condução de seiva elaborada, ele é mais rente à casca. Ele fica em continuidade com a casca. É tanto que quando você arranca a casca do caule de uma árvore, fazendo um chamado anel de Malpighi, que você já deve ter ouvido falar, quando você arranca essa casca aqui fora, o floema vem junto, porque ele está aderido à casca. O xilema está aderido à medula, entendido? Porque o xilema vem do câmbio para o lado de dentro e o floema aderido à casca, porque o floema vem do câmbio para o lado de fora. Entendido? Então, esse esquemazinho aqui é só para mostrar isso para você. Tá? Esse xilema aqui chama-se alburno ou cerne, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do miolo mais central, essa parte aqui já não conduz mais. Essa parte mais periférica é que ela é condutora, mas a parte central não conduz mais, tá certo? Pronto, aqui você tem corte, mostrando o corte, ó, mostrando o câmbio. Tá aqui o tecido do câmbio aqui no meio e o tecido do câmbio para o lado de fora, de dentro, aliás, origina o xilema, para o lado de fora origina o floema. Aqui é parênquima, tecido de revestimento, e aqui é esclerênquima, tecido de sustentação. As fibras escleremáticas, elas dão mais sustentação a esse conjuntozinho aí. Aí vem agora a estrutura dos vasos. A gente precisa compreender a estrutura dos vasos para entender o sistema de condução. Estrutura dos vasos, como é que funciona, Bilbo? Tem o xilema. O xilema tem o quê? Os vasos lenhosos ou lenho. Esses vasos lenhosos, eles são ascendentes. Né? O xilema, ele sobe, ele vai subindo. Então, ele parte das raízes e leva a seiva bruta até as folhas. Constituição. O xilema, ele é constituído por umas células que são chamadas de elementos de vaso. Elementos de vaso nas angiospermas, ok? Nas gimnospermas e nas pteridófitas, essas células são chamadas, esses vasos são chamados de traqueídes. Então, pteridófitas e gimnospermas têm traqueídes e as células angiospermas têm elementos de vaso. O sistema de condução tem elementos de vaso. Tá certo? Esses elementos de vaso caracterizam por ser uma célula oca,
ok? Que contém uma perfuração areolada. Tem uma estrutura que chama-se areola, que a gente vai ver que estrutura é essa aí. As paredes desses vasos são espessas e ricas em lignina, o que lhe dá grande consistência. Tá? Por sinal, essa lignina desses vasos aqui é quem responde pela maior parte da sustentação das plantas arbustivas, das pteridófitas, por exemplo. Certo? Então, vamos repassar? Vamos repassar. Então, tem aqui o xilema, que é o vaso lenhoso, o lenho. Tá? Ele é ascendente. Sua constituição, formado por células chamadas de elementos de vaso. Quando a gente falar lá na frente em condução e falar em elementos de vaso, você já sabe o que é. Os elementos de vaso nada mais é do que as células que formam o vaso de condutor. Que é uma célula oca e uma célula morta. Não é uma célula viva, é uma célula morta. Entendido? Certo ou não? Muito bem. Essa célula oca aqui, cara, a maioria do protoplasto, né, ou do protoplasma dessa célula, ele se desintegra. Ele praticamente não existe. Tá? Entendido? Nessa célula aí. Não existe nada nela. Paredes celulares espessas, lignificadas. Aí você tem o floema. Floema é o vaso liberiano, é o líber. Ele é descendente, ou pode apresentar condução dupla, indo e voltando em determinadas situações. Constituição, elemento de tubo crivado, também conhecido como célula crivada. Essa célula crivada tem perfurações. Ela tem uma placazinha, uma placa crivada, cheia de buracozinhos, por onde a seiva trafega, por onde a seiva passa. Essas células, elas são delgadas, mas são células vivas. Floema é constituído de células vivas, tá certo? Belezinha? Os elementos do protoplasto se desintegram, mas possuem organelas, como retículo endoplasmático liso, cloroplastos e mitocôndrias, que são as organelas que você encontra no floema, mas não tem núcleo. Essas células não apresentam núcleo e grande parte do protoplasto dela, ou do protoplasma, ou do citoplasma dessa célula, ele se desintegra e as demais organelas também desintegram. Fica pouca coisa sobrando aí, porque essa célula tem que ser tubo. Quando você junta, né, uma célula com outra, você vai formar um tubo. Esse tubo aí é o líber, é o vaso liberiano condutor da seiva elaborada. Então, essas informações aqui são importantes para a gente ir para a questão da condução. Pronto, aqui a gente tem um esquema mostrando o sistema de vaso condutor, o lenho, tá? Ok? Então, o tecido xilemático, então a gente tem aqui. Então, o que é que você observa aqui? Ó, primeira coisa, condução ascendente da seiva chamada de bruta, que contém água e sais minerais. E aqui você tem os traqueídeos. Traqueídeos, ó, é assim que eles são, tá vendo? É desse jeito aqui. Tudo isso aqui, o que é que você está vendo aqui? Você está vendo o traqueídeo. Eles são mais finos, bem mais finos, ok? Bem mais finos do que a outra estrutura, que é o elemento de vaso. Ó. O elemento de vaso, ele é bem mais grosso, ok? É um tubo bem mais grosso. Já os traqueídeos são tubos bem mais finos e geralmente eles estão agrupados de maneira conjunta, esses traqueídeos. Onde é que eu observo traqueídeos? Importantes, nas pteridófitas e nas gimnospermas. Onde é que eu observo os elementos de vaso? Tá? São células vazias e mortas, encontradas aonde? Nas angiospermas. Em angiospermas eu chamo as células de elemento de vaso e em pteridófitas e gimnospermas eu chamo as células de traqueídeos, beleza? Deixa eu ver qual é a pergunta que está rolando por aqui. O protoplasma na célula vegetal. O protoplasma é o citoplasma da célula. O que é protoplasma? É o plasma vivo, é o que é vivo da célula. O que é vivo da célula? As organelas. Entendido? Pronto. Que na célula vegetal a gente chama isso de protoplasto. Protoplasto é o quê? O conjunto de estruturas vivas da célula vegetal. No caso do vaso liberiano, que é uma célula viva, desse protoplasto aí da célula, o que é que fica nela? Fica somente retículo endoplasmático liso, cloroplastos e mitocôndrias. O resto, Billy Paul, some tudo. Entendido? Que é exatamente para gerar a estrutura tubular
dessa célula aí. Tá? E o espaço vazio fica cheio de água. Na verdade, é isso que acontece aí, beleza? Ok? Muito bem. Aí o que é que a gente tem mais? Essa célula vazia ou morta aqui tem perfurações areoladas. Bilipão, o que são essas perfurações areoladas? Está aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, tá vendo? Pronto, é esse aqui, ó. É esse buraco, essa estruturazinha aqui, ó. Tá? Beleza? Essa estruturazinha aqui. Certo? Parede celular, que constitui aqui, que circunda, fazendo a perfuração areolada. As pontuações aqui, ó, essas estruturas aqui, são buraquinhos, pequenos buraquinhos que permitem a comunicação de um vaso com o outro. O vaso que está atrás, o vaso que está na frente, o vaso que está de lado, o vaso que está do outro lado. Então, tem essas pontuações aqui que fazem comunicação intercelular. E aqui de lado, eu tenho o parênquima lenhoso. Parênquima é tecido vegetal de revestimento, tá certo? Que deixa a estrutura mais rígida, mantendo a sua formação. Então, essa é a estrutura básica do xilema, a estrutura básica do lemo. Vamos agora para o líber, que é o vaso liberiano, a estrutura mais simples, o líber. Condução descendente, né? Transporta os açúcares provenientes da fotossíntese, mas transporta outras coisas também, proteínas e lipídios, e o vegetal também produz proteínas e lipídios, são conduzidos também nessa seiva elaborada aí desses vasos. Então, muito bem, a célula, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. As células recebem o nome de elemento do tubo crivado. É uma célula viva de conteúdo aquoso. Né? Esse conteúdo interno aqui é aquoso, tá? Desta célula aqui, beleza? Que corresponderia ao citoplasma, mas grande parte desse protoplasto, ele desaparece. Né? Eu estou falando aqui o protoplasto, eu estou falando do citoplasma comum, de uma célula comum, como a gente conhece. E aí, veja só, aqui, ó, você observa que dentro, entre uma célula e outra, eu vou encontrar uma placa, que é essa placa aqui, a placa crivada. Ela tem orifícios, tá vendo aqui, ó, aberturas. Aberturas para quê? Para permitir o tráfego de substâncias de uma célula para outra. Entendido? E aí, veja só. Billy Paul, essa célula aqui, que forma, que o conjunto delas vai formar o tubo que representa o vaso liberiano, ou o vaso condutor de seiva elaborada, você disse que essa célula ela é viva, então se ela é vívora, quem é vivo respira, quem é vivo se nutre. Então, de onde vem a nutrição, de onde vem o oxigênio para essas células aí? Excelente pergunta, entendeu? Isso aqui vem de onde? Vem daqui, das células companheiras. Ó, isso aqui é uma célula companheira, isso aqui é uma célula companheira, isso aqui é outra célula companheira. Aqui nesse outro desenho esquemático você vê aqui as células companheiras. Para que servem as células companheiras, Billy Paul? Manutenção. São essas células aqui que fornecem os nutrientes para essa célula aqui, que representa o elemento do tubo crivado e oferece e canaliza também oxigênio. Então, essas células companheiras são as células de manutenção. As células companheiras são células normais, com núcleo, ó, tá aqui o núcleo, com citoplasma, com todas as organelas, ribossomos, mitocôndrio, cloroplastos, isso que tem tudo aí numa boa, entendido, certo? E essas são as células aqui que fazem o metabolismo de manutenção das células que compõem o líber, que compõe o floema. Belezinha? Certinho? Pronto. Com isso a gente viu aí, a gente analisou a estrutura, tá, organizacional do tecido de condução. Pronto. Então a gente sai daqui, ok? E vamos agora para a próxima tela. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, só um minuto. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Fechei. Ok, pronto. Deixa eu fechar esse aqui também. Fechei. Pronto. Deixa eu pegar agora a outra tela que a gente vai precisar. Né? Deixa eu ver que horas são, está cedo ainda. Deixa eu ver a outra tela aqui. Isto. Tecido de condução. Pronto. Agora a gente vai para a condução propriamente dita. Pronto. Condução de seiva. Agora vamos ao que interessa, né?
ao que interessa realmente, que é a parte de condução. Vamos compartilhar. Pronto, compartilhando, tá aqui. Beleza? Olha aí, pronto. Condução de seiva. Tá certo? Muito bem. O que é que acontece agora nessa parte aqui? Vamos lá. O transporte de seiva envolve xilema ou lenho, ok? Conduz a seiva bruta, rica em água e sais minerais ascendentes, já falamos. O floema ou líber conduz a seiva elaborada, rico em açúcares, é descendente. Às vezes ele pode ser bidirecional, depende da situação. Tá? E aí vamos lá. O xilema ou lenho, células mortas. Traqueídes ou elementos de vaso. A gente viu que o traqueíde é designado ao sistema de condução de seiva bruta em pteridófitas e gimnospermas. Tá? E as células vivas, células crivadas ou elemento de tubo crivado. É como essas células são denominadas aqui na estrutura, aliás, de condução de seiva elaborada. Condução de seiva bruta. Muito bem, cara. Condução de seiva bruta. Agora preste atenção, que agora vai começar o que é legal disso aqui. Envolve 3 mecanismos. Qual o primeiro mecanismo? Pressão positiva da raiz. Ok? Então, primeira coisa, tá, necessária na condução de seiva bruta. Pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz ela é fundamental na condução de seiva nas plantas de pequeno porte, entendido? Mas não tão estritamente fundamental para a condução de seiva em plantas de grande porte. Tá? A pressão positiva da raiz numa samambaia, numa avenca, que são plantas pteridófitas arbustivas de médio porte, é importantíssima e é quem contribui muito para a condução da seiva bruta. Em células de plantas de grande porte, nem tanto. Mas aí, como é que se consegue produzir, Bilipol, a pressão positiva da raiz? Alta tonicidade. A raiz, o que é que ela faz? Transporte ativo com gasto de energia de sais minerais para a região medular. Então, ela hipertoniza as células, né? Os pelos absorventes da raiz puxam sais minerais, joga esses sais minerais para a região medular, joga esses sais minerais para a porção inicial do xilema, que está ali. Então, toda essa área aí, inicial do xilema, que eu estou falando aqui de xilema da raiz, não é xilema do caule, é o xilema da raiz, que recebe a seiva diretamente dos pelos absorventes e das regiões medulares da raiz que a gente viu em corte, aquelas regiões medulares ali. Tá certo? Então, toda aquela área medular ali, inferior e início de vaso condutor de seiva, fica tudo hipertônico. Está tudo enriquecido em sais minerais. Para que fazer isso, Bilipol? Para gerar poder osmótico. Bilipol, o que é poder osmótico? A gente falou. É a força de sucção da célula. É a força SC, força de sucção da célula toda, que é conseguido pela hipertonização, pela tonização, pela alta tonicidade dos vacúolos das células vegetais. Okay? O vacúolo exerce a pressão osmótica, a força SI, força de sucção SI. Essa força é diretamente proporcional à concentração do vacúolo. Então, no momento que eu gero tudo isso aí para hipertonizar essa região medular da raiz e a porção inferior de vaso condutor de seiva de xilema, o que eu produzo aí? Eu produzo a pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz é a pressão que empurra, entendido? Certo ou não? Então, pressiona, gera tensão para que a água vá para essa região. Pronto. Então, aqui a gente tem um esquema em corte para você ver. Aqui é a epiderme, está aqui mais externa,
Entendido? Aqui eu tenho a região do córtex, após a epiderme. Aqui eu tenho a região da endoderme, tá aqui, a endoderme, tá? Ok? Aqui eu tenho o xilema, o sistema de xilema, tá aqui, de vaso condutor xilema, e essa parte aqui por fora é o floema. Então, o que é que a raiz faz? Tem aqui os pelos absorventes que estão o tempo todo puxando sais minerais. É isso? A gente falou o quê? A gente falou que primeiro os sais, segundo a água. Então, essa região aqui da raiz, através dos pelos absorventes ou através da própria epiderme, estão absorvendo sais minerais aí por transporte ativo para hipertonizar essa área interna aqui do cilindro central a nível de xilema para pressionar a entrada de água por osmose. Então, como se chama isso? Pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz, ela é suficiente para fazer com que a água suba pelo vaso condutor de seiva bruta até cerca de 1 metro de altura, no máximo 1,5 metros de altura. É a quantidade de água que vai subir pelo vaso. Vamos imaginar uma gimnosperma chamada de sequoia. Uma sequoia é uma planta que pode atingir 120 metros de altura, 120 metros de altura e sobreviver por até 2.000 anos. Entendido? Pronto, é isso aí o que acontece. Certinho? Vamos lá. Continuação. Tá vendo aqui? Ó? Continuação. O segundo fator, que são 3 fatores, é a capilaridade. Capilaridade depende de quê, Billy Paul? Depende da coesão e adesão das moléculas d'água. Lembra que a gente falou na revisãozinha inicial, coesão e adesão? Coesão, propriedade da água de se conectar as moléculas entre si, e adesão, propriedade da água de fazer com que a água se conecte com a superfície de contato. Beleza? Então, muito bem. Melhor forma da gente analisar a capilaridade é isso aqui. Ó. Esse esquemazinho aqui é bem legal para a gente ver isso. Eu tenho aqui canudos, tá? De espessuras diferentes. Percebeu? Tá certo ou não? E aqui eu tenho um recipiente com água. Aí eu cheguei e coloquei aqui os 3 canudos. E você percebe que, tá? Você percebe que por dentro do canudo subiu uma coluna de água. Tá vendo aqui, ó, que subiu uma coluna de água? Tá? E quanto mais estreito vai sendo o canudo, maior é a coluna de água que se forma no seu interior. Porque quanto mais estreito for o canudo, maior é a força de coesão e adesão entre as moléculas de água através de suas pontes de hidrogênio. Entendido? Certinho? Como se chama esse processo, Billy Paul? Chama-se capilaridade. Ok? Beleza? As moléculas de água aderem por coesão, aderem por adesão. Então, faz com que se propague uma coluna de líquido por dentro do tubo. E quanto mais fino for o tubo, maior será a coluna de líquido subindo por esse tubo. Como se chama isso? Capilaridade. Então, os 2 primeiros fatores que interferem na condição da seiva bruta é a pressão positiva da raiz, que é conseguida quando a raiz faz a hipertonização das suas regiões internas, das suas células e tecidos internos. E o segundo ponto é a capilaridade, que faz com que a coluna de líquido suba por dentro dos tubos. Suba por dentro dos tubos. Entendido aí? Então, chama-se isso de quê? Capilaridade. O terceiro fator importante, tá? Chama-se teoria da coesão-tensão, também chamada de teoria de Dickson. Teoria de Dickson. Entendido? Pronto. O que é que diz a teoria de Dickson? Ora, através da pressão positiva da raiz, a água vai subir pelo vaso condutor até uma certa altura. Tá certo? A capilaridade faz com que a coluna de líquido suba por dentro do vaso condutor até uma certa altura. Mas o que faz essa coluna de líquido chegar nas folhas, né? Isso foi uma incógnita durante muito tempo, o que faz chegar nas folhas de uma planta que tem 120 metros de altura, como é o caso de uma sequoia. Por pressão positiva, a água não vai. Por pressão, por capilaridade, a água também não vai subir isso tudo. Não vai subir isso tudo. Entendido isso aí? Por isso que se diz que o quê? Que pressão positiva e capilaridade não é fatores primordiais para que a seiva se conduza das raízes até as folhas nas plantas de grande porte. Pressão positiva da raiz e capilaridade é importante quando você está mexendo com plantas de
pequeno porte, como é o caso das Pteridófitas, que são plantas, aliás, de médio porte. São plantas que crescem algumas dezenas de centímetros, mas não atingem metros e metros e metros de altura. Entendido isso? Muito bem. Então, Dickson percebeu que o que faz com que essa água chegue até as folhas é o que ele chama de transpiração estomática. Depende dos estômatos. Os estômatos são as estruturas localizadas na folha e que essas estruturas elas são responsáveis pela transpiração de água, tá? Que é eliminada para o meio ambiente no estado de vapor. Então, o que é que acontece? Os estômatos se abrem, os estômatos da folha se abrem, eliminam a água em estado de vapor. Ora, se as células da folha estão pegando a água e jogando fora, o que está acontecendo com a tonicidade dessas células da folha? Aumenta a sua tonicidade. As células ficam o quê? Hipertônica. E quando células vegetais são hipertonizadas, que acumulam, né, que ficam lá com alta concentração de sais minerais nos seus vacúolos, o que acontece com a força de sucção, meu querido? A força de sucção das células da folha vai lá para cima. E aí o que acontece? Eu vou ter a pressão de sucção necessária para fazer com que a água suba das partes mais inferiores da planta e atinja as folhas lá em cima e as folhas então consigam realizar o seu processo de fotossíntese. Então, quais são os 3 fatores que contribuem para a condição de seiva bruta? Tá? Pressão positiva da raiz, que é conseguida pela tonicidade, pelo aumento da tonicidade da região medular da raiz por transporte ativo de sais minerais, fazendo com que a água penetre na raiz por osmose. A capilaridade, que através das propriedades químicas da água de coesão e adesão, faça com que a coluna de água progrida por dentro do xilema, tá? E a teoria da coesão-tensão, também chamada de teoria de Dickson, que refere-se à transpiração estomática. O estômago abre, joga a água fora, aumenta a tonicidade das células da folha, gerando a pressão de sucção, fazendo com que a seiva bruta suba e chegue lá em cima. Billy Paul, quanto de água a planta joga fora? 90%. Não é legal? Ok? 90% da água que a planta absorve e que chega lá nas folhas, 90% dessa água será evapotranspirada para o meio ambiente, somente para fazer com que a seiva continue subindo. Tá? Isso é para gerar a pressão de sucção, entendeu? Importante para que a seiva continue subindo pelo vaso condutor de seiva bruta. Entendido? Billy Paul, o que sobra de água é suficiente para o resto? Sim, sim, sim. 9% dessa água será utilizada na fisiologia celular normal, hidratação de célula e outras atividades. 1% só será gasto na fotólise da água para fornecer elétrons para estabilizar a clorofila P680 no processo de fotossíntese, no processo de fotofosforilação. Nós já vimos isso lá em metabolismo energético. Belezinha? Pronto. Aqui você está vendo exatamente o que? A estrutura do estômago. Então, está aqui o estômago com suas células guardas, entendido? Com o seu ostíolo, que é essa aberturazinha aqui, tá? O estômago aberto, ele vai estar transpirando, o estômago fechado, com o ostíolo fechado, tá? Ele não vai estar em processo de transpiração. A transpiração, veja só, é um processo que ocorre por controle do vegetal. O vegetal tem controle sobre a transpiração. Ele não tem controle sobre sudação, sobre glutação, que a gente vai ver o que é, mas ele tem controle sobre a transpiração, fechando ou abrindo os ostíolos dos estômagos. Observação IPC, 90% da água absorvida pela planta é eliminada para o ambiente pela transpiração estomática, com a finalidade de garantir o fluxo de seiva bruta. Ok? Beleza? Fechou a nota? Muito bem. Aí vamos à
condução da seiva elaborada. Entendido? Vamos então à condução da seiva elaborada. Vimos a condução da seiva bruta, vamos agora à condução da seiva elaborada. A condução da seiva elaborada, amigo, é o seguinte. Hipótese de Manche. Condução de seiva bruta. Teoria de Dickson. Condução da seiva elaborada. Hipótese de Manche. Foi esse camarada aqui que identificou isso aí. Muito bem. Primeira coisa para a gente entender, certo? Primeira coisa. Vamos lá. Esse experimento aqui já foi feito por muita gente por aí. Tá? E esse experimento aqui também foi feito por Manche para demonstrar a ideia de transporte de seiva elaborada. Ele partiu desse experimento aqui. Não, as plantas de médio porte nem tanto, Linda, nem tanto. Porque somente a pressão positiva da raiz, entendeu? E a capilaridade é suficiente numa pteridófita para fazer a água progredir e chegar lá em cima, porque a planta é pequena. Entendeu? Então consegue. A transpiração estomática não é tão importante, não. Agora, nas plantas de grande porte, é a condição fundamental para que o processo aconteça. Beleza? Pronto, isso aí. Muito bem, galera. Vamos entender esse negócio aqui. Chama-se osmômetro, esse equipamento aí. O que é que Manche fez? Ele pegou dois recipientes, tá aqui, ó, dois recipientes, ligados entre si através de um tubo. Tá vendo aí? Encheu os recipientes de água. Tá? Pegou um tubo dobrado dessa forma aqui, amarrou a esses tubos duas bexigas. Essas bexigas aí, as membranas dessas bexigas eram membranas semipermeáveis. Entendido? Essas membranas aí. Uma das bexigas, essa daqui, tá? Ele colocou dentro dela uma solução concentrada de sacarose, que foi o açúcar que ele utilizou para essa experiência aqui. A outra bexiga, ele não colocou nada, entendeu? Tá certo? Essa daqui estava com 1 de sacarose, essa aqui com 0,1. Entendeu? A concentração muito baixa de sacarose aqui dentro dessa bexiga aqui. Entendido o experimento? Beleza? Então, olha só. Dois recipientes contendo água pura, tá? Imerso nesses dois recipientes com água, bexigas contendo soluções de diferente concentração de sacarose. Claro, aqui a bexiga está extremamente hipertônica. Aqui ela está extremamente hipotônica. 1, ok? E 0,1. Entendeu? Então a concentração 10 vezes menor aqui. E aí, o que que ele observou? Ora, ele observou o seguinte, tá? Veja só. Devido a essa bexiga aqui estar altamente concentrada em sacarose, ok? A água, tá aqui, ó, a água, ela começou a migrar para o outro lado, para o outro recipiente através desse tubo. Esse tubo aqui, cara, é como se fosse o xilema. Aí esse tubo aqui representa o quê? O xilema. Então eu estou tendo uma condução de seiva, entendido? A condução de água dessa parte aqui do recipiente, ó. Inclusive ocorre perda de água da solução diluída nessa bexiga, tá vendo? Ela estava desse tamanho aqui, ó, na linha pontilhada, ela diminuiu o volume por causa da perda de água. Essa água saiu e foi para cá para diluir a solução aqui, e à medida que a água penetrou nessa bexiga aqui e foi diluindo a sacarose, gerou então uma pressão aqui, uma pressão que começou a empurrar essa solução de sacarose por esse tubo que está representando o vaso liberiano, que está representando o floema. Então você vê que tem um fluxo de açúcar subindo por aqui, entendido? E vindo para o outro local. O fluxo de açúcar, claro, é difusão, vai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, através desse experimento aqui, ele percebeu que a condução da seiva elaborada ocorria através de uma hipótese que ele chamou de hipótese do fluxo de massa ou fluxo por pressão. Entendido por quê? Porque essa sacarose aqui, ok? Então, o que é que acontece com ela? Ela gera pressão, fazendo com que haja a condução pelo sistema de vasos de seiva elaborada. Entendido? Tá certo? Então, você tem aqui, ó, você tem aqui
Isso aqui representa a fonte consumidora, isso aqui representa a fonte produtora. Isso aqui poderia ser tecidos da raiz, isso aqui pode ser tecidos da folha. Entendido? Para fazer o processozinho. Certo? Esquema completo. Esquema completo está aqui. Ó. Tá? Vamos agora para cá, verificar como acontece o mecanismo aqui, envolvendo o vaso xilema, elementos de vaso, e o elemento de tubo crivado, que representa o quê? O floema. Tá certo? Então, veja só. Aqui eu tenho a célula fonte. A célula fonte é a célula que produz o açúcar através de fotossíntese. Isso aqui representa a célula da folha. Isso aqui representa o quê? Célula da raiz, célula dreno. São células que consomem. O vegetal, a gente costuma chamar o vegetal de organismo autotrófico. É verdade. Ele é capaz de sintetizar seus próprios alimentos. Mas não é toda a planta que é autotrófica. Não é. Raiz não são tecidos autotróficos, caules não são tecidos autotróficos em plantas de grande porte. Caules verdes, que existem em plantas de pequeno e médio porte, eles realizam fotossíntese. Tá? Mas o tronco de uma goiabeira, tá certo? O tronco de uma mangueira, eles não vão realizar fotossíntese. Esses tecidos, eles são heterotróficos. Eles precisam se nutrir a partir da seiva elaborada, que é produzida pelas folhas, que é considerada a sede da fotossíntese. Não é verdade? Então, tá aqui. Ó. Aqui tem as células companheiras. Tá vendo aqui as células companheiras? Que são responsáveis por manter, tá, as células do floema, que são células vivas, tá certo? Que são células vivas, mas também fazem o trâmite da seiva para os canalículos dessas células aqui do floema. Então, veja só, preste atenção. À medida que essa célula fotossintetiza, o que é que acontece? A concentração de açúcares dentro dela sobe, deixando essa célula hipertônica. Se a célula está hipertônica, qual é a tendência desses açúcares? É se movimentarem por difusão. Eles se movimentam do ponto de alta concentração, que é a célula-fonte, para os pontos de baixa concentração, que são as células companheiras e as células do tubo crivado do floema. Então, eu começo a ter um fluxo de açúcar daqui das folhas para a região superior dos vasos condutores de seiva elaborada. Entendido? Certinho ou não? Então, veja só. Aí, ó, de acordo com esse sistema aqui. Então, tá aqui, ó, hipertônico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá hipertônico aqui, tá hipertônico aqui. O que que acontece, então? A alta tonicidade nas extremidades superiores do floema, entendido? Termina pressionando a osmose, fazendo com que haja passagem de água do xilema. A água está passando aqui pelo xilema, está chegando aqui em cima. A água atravessa a parede desses vasos xilemáticos e vem aqui para o floema para diluir essa alta concentração de açúcares aí no seu interior. Então é isso aí o que vai acontecer. Billy Paul, isso é possível? Sim. Por quê? Porque esses vasos, eles trafegam muito próximos um do outro. Então, essas trocas aí são fáceis devido à proximidade desses vasos. Você já ouviu falar em nervura da flor, da folha? Já. A nervura, o que é? São feixes liberolenhosos, que tem vaso condutor de seiva bruta e tem vaso condutor de seiva elaborada. Então, o que acontece aqui? A água se transfere para cá. No que a água vem para cá e dilui esses açúcares aqui, então esse fluido agora diluído, ele começa a passar de uma célula de elemento de tubo crivado para outra célula de elemento de tubo crivado, para outra célula de elemento de tubo crivado, e à medida que ele vai trafegando por aqui, vai distribuindo essa solução açucarosa para as células dreno, que são células do próprio caule, que não fotossintetizam, e células da raiz, que não realizam fotossíntese. Ok? E aí, ó, eu tenho aqui na região superior uma solução açucarada hipertônica, vai trafegando pelo vaso, vai se tornando cada vez mais hipotônica. Quando chega aqui embaixo, ocorre uma diferença de concentração entre a porção inferior
dos vasos liberianos e a porção inferior do xilema. Por quê? Porque aqui é mais hipertônico do que aqui em cima. Por que, Bilipo, é mais hipertônico aqui? Por causa da pressão positiva da raiz. A raiz ela não pega sais minerais para o transporte ativo para hipertonizar a sua região medular. Então, se eu estou aqui próximo, aqui embaixo da região medular, essa porção inferior dos vasos aqui, do xilema, elas estão o quê? Com uma tonicidade muito maior em relação à solução açucarada dessa porção inferior do floema. O que acontece com a água? Eu tenho o trâmite, o tráfego de água aqui do floema da porção inferior para o xilema na porção inferior. E aí essa água, ó, começa a subir aqui, essa célula fonte ela vai estar jogando grande parte da água para fora, para o meio ambiente, gerando a força de sucção, pressionando a subida da água por aqui. Quando essa água chegar aqui em cima, boa parte dela vai migrar para o vaso liberiano, diluindo os açúcares que estão sendo dispensados da célula-fonte para essa região superior do floema, e aí esse fluido, essa solução açucarada vai descendo e vai, consequentemente, no meio do caminho, alimentando as células que não possuem cloroplasto, que não fazem fotossíntese e precisam se nutrir. Entendido? Chegou aqui embaixo, né? A solução açucarada já está com baixa tonicidade, a água então começa a migrar para o xilema nessa região inferior, porque aqui eu tenho uma alta concentração de sais minerais, provocada pelo transporte ativo da raiz, entendido? E aí o sistema continua e vai havendo, consequentemente, o transporte da seiva bruta e o transporte da seiva elaborada. Entendido aí, galera? Certo? Com isso a gente mata aqui, tá? Essa questão aí relacionada, entendido, ao transporte de seiva nas plantas. Belezinha? Certinho? Muito bem. Deixa eu pegar aqui a outra apresentação, tá? Se você tiver perguntas aí, pode fazer à vontade. Vamos então entrar na transpiração, beleza? Transpiração está aqui. Transpiração. Vamos transpirar. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Transpiração vegetal. Aí está. Muito bem, galera. Estudo da transpiração. A transpiração que interessa para a gente aqui é a transpiração estomática. A transpiração feita pelos estômatos. Os estômatos são estruturas foliares epidérmicas. Estão localizadas na epiderme da folha. Tá? Fazem a transpiração e trocas gasosas. O estômago é importante tanto para a transpiração, para a eliminação de água em estado de vapor para o meio ambiente, como é importante também para as trocas gasosas, oxigênio e CO2. Quem captura o CO2 que será utilizado na fotossíntese, no ciclo de Calvin das plantas, então quem faz isso são os estômatos. Os estômatos é quem desenvolvem esse processozinho aí nas células vegetais. Tipo de transpiração. Cuticular, ocorre na superfície da folha, sem controle por parte da planta. 10% da transpiração vegetal ocorre por essa via. Tá? Ela é lenta, pouco intensa e involuntária, independe da vontade vegetal. Sempre que tenha excesso de água na planta, isso acontece quando o índice de fluviosidade é alto, quando está chovendo muito, inverno rigoroso, então a planta tende a acumular muita água no seu interior. Então, na cutícula da folha, tá, existe a dispersão dessa água para o meio ambiente, entendido? Na forma líquida. Ocorre lentamente, pouco intensa e de maneira involuntária. A transpiração estomática é a transpiração mais importante, que ocorre pelos estômatos, com controle por parte da planta. A planta controla esse mecanismo de transpiração, dependendo da maior ou da menor necessidade de seiva. Corresponde a 90% da transpiração vegetal.
Ó, importante na subida da seiva bruta, a gente viu isso, rápida, intensa e voluntária. A planta tem controle sobre isso aí. Importância da transpiração, transporte de seiva bruta, redução da temperatura foliar, evitar a desnaturação enzimática. Isso. Vamos imaginar uma árvore bem legal, bem bonita, numa praça em Pau dos Ferros. Você já esteve em Pau dos Ferros, na época do verão, né? Quando está fazendo calor lá, certo? O Pau dos Ferros, bicho, é o fogo do inferno, aquilo ali. Entendeu? De quente, é quente para se acabar. Então você imagina aí uma planta bem bonita, frondosa, entendido? Essa planta, no meio de uma praça, meio-dia, no sol, a sol aberto. Pronto. Taxa de luminosidade lá em cima, temperatura extremamente elevada. Como é que essas folhas fazem aí para reduzir a sua temperatura foliar, evitando que a temperatura aumente muito e desnature as enzimas, entendido? E mate a planta. Tá? Então, a transpiração estomática, tá? Ela não só é importante para o transporte da seiva bruta, mas como também é importante para a redução da temperatura da folha nas estações mais quentes do ano. Então, é isso aí o que acontece, beleza? Certinho? Estrutura estomática, pronto. Então, aqui está o estômago. Está aqui ele. O estômago está localizado aonde? Na epiderme da folha. Entendeu? A epiderme é a primeira camada de tecido numa estrutura foliar. Abaixo da epiderme tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O parênquima palissádico, ele é o parênquima da fotossíntese, rico em cloroplastos. A atividade fotossintética acontece lá. Logo abaixo dele você tem o parênquima lacunoso. Por quê? Porque ele é cheio de lacunas. Existem muitos espaços intercelulares entre as células, tá? E é nesses espaços que ficam os gases CO2 e O2. Então, aí, logo após eu tenho aqui a epiderme inferior da folha. Epiderme superior da folha, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, epiderme inferior. Nessa epiderme aí, na maioria das plantas, eu vou encontrar os estômatos, eu vou encontrar isso aqui. Aí está aqui, ó, células da epiderme e aqui as células guarda. O que é que o estômago tem de importante? As células guarda e o ostíolo. O ostíolo é essa abertura. O ostíolo pode estar aberto, o ostíolo pode estar fechado. Né? Pode estar aberto, pode estar fechado. Estando aberto, a célula está transpirando. O estômago está eliminando água para o meio ambiente. Estando fechado, pronto, não está havendo transpiração. Aqui você tem o núcleo da célula, aqui você tem vacúolo, aqui você tem cloroplasto, tá certo? E por aí vai, as outras estruturas. Ora, se o estômago se abre quando a célula fica túrgida. O estômago se fecha quando a célula fica murcha. Então, olha só, para abrir o estômago, tá? Eu preciso desplasmolizar a célula, fazer com que ela ganhe água. Para fechar o estômago, é só plasmolizar a célula, fazendo a célula murchar. A célula murchando, o ostíolo se fecha. A célula inchando, o ostíolo abre. Entendido? A desplasmólise das células guardas do estômago abre o ostíolo, favorecendo a transpiração. Entendeu? A plasmólise das células guardas do estômago fecha o ostíolo, impedindo a transpiração. E agora você pergunta para mim o seguinte: como as células guarda perdem ou ganham água? Como é que é feito esse processo? Como é que é feito esse mecanismo? Muito bem. Vamos a ele? Vamos a ele. Está aqui. Funcionamento do estômago, Bilipou. Como é que é? Pronto. O funcionamento do estômago está relacionado com bombeamento de camais, bombeamento de potássio. Eu tenho uma bomba de potássio aí, entendeu? Nas membranas dessas células, tá certo? Que é para fazer com que o estômago ele funcione adequadamente. Como assim, Bilipou? Muito simples. Meio extra, ó, aqui as células guarda. Esse quadrado vermelho está representando as células guarda. Okay? Fora das células guardas eu tenho potássio.
Fora das células guardas eu tenho água. Eu tenho água e tenho potássio do lado de fora. Tá? O que é que faz as células guardas abrirem o ostíolo? Elas ficarem túrgidas, elas ficarem cheias de água. Ok? Elas sofrerem deplasmólise. Então vamos partir aqui de células guardas com o ostíolo fechado. Olha só, o que é que essas células guardas fazem? Elas fazem o quê? Começam a puxar, puxar potássio, fazer transporte ativo de potássio. O potássio entra dentro das células guarda. O que é que acontece com a tonicidade da célula guarda? Elas tornam-se hipertônicas. As células guardas hipertonizadas, geram força de sucção, poder osmótico, pressionam a entrada da água por osmose. E aí a célula o quê? Incha. O ostíolo faz o quê? Abre. E aí vai se jogando essa água fora no estado de vapor. Entendeu aí? Simples assim. Entendeu? A célula foi desplasmolizada. Consequentemente, abriu os seus ostíolos. Eu puxei o potássio, a água vai por consequência, porque o negócio da água é diluir e a água trabalha por osmose. Pronto. Com a entrada de água, ocorre a abertura do estômago. A outra situação é o quê? A célula guarda está cheia de potássio, cheia de água. Eu pego esse potássio agora, jogo fora. O que é que vai acontecer com a água? O meio extracelular fica hipertônico em potássio, a água sai. Pronto. E aí o que acontece com essa célula? Ela plasmoliza. A célula plasmolizando, ocorre o fechamento do estômago. Então é dessa maneira aí que a planta ela consegue regular o fechamento e a abertura dos estômagos, controlando então a transpiração estomática mais ou menos. Entendido isso? Fatores que influenciam na abertura, ponto. Terminou o tempo, passou 1 minuto, tá certo? A gente vê isso na próxima semana. Valeu? Show de bola? Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui rolando. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui rolando. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta rolando por aqui? Cadê? Não apareceu não o negócio aqui. Vai aparecer agora. Cadê, rapaz? Bate-papo. Pronto. Tá tudo ok. As plantas de melhorar. Ok, pronto. Nenhuma pergunta aqui. Então pronto, galera. Certo? A gente se encontra na próxima aula então. Beleza? Show de bola? Tchau.